Fim de julho e as profecias do pastor Sandro Rocha. Estou fazendo esse vídeo em primeiro lugar, não é para expor, nem para fazer nenhum tipo de zombaria com o pastor Sandro, não é? Mas é para dar uma resposta séria a muitos que estiveram aqui nesse canal, até me xingando e questionando e emitindo palavras pesadas até contra a minha pessoa, porque eu estive exatamente julgando as profecias do pastor Sandro Rocha. Estou me referindo a algumas profecias que o pastor fez em julho do ano passado, em maio do ano passado, não é? Dizendo que algumas profecias dele iam se cumprir, uma profecia de aproximadamente 14 minutos, e ali naquela profecia ele dizia que o Jair Messias Bolsonaro ia passar por um atentado, ia ser desferidos 5 tiros contra ele, 2 iam pegar, ia atingir seguranças, ninguém ia morrer, depois ia ter um tipo de intervenção onde o militarismo ia acionar tanques de guerra na rua, e depois ele falou que o general Heleno, ele estaria à frente de tudo isso, ia tomar a frente, e ele falou 5 vezes a palavra julho, não é? E uma vez em relação a julho de 2019. Bem, passou julho de 2019, eu fiz o vídeo, muitas pessoas questionaram e criticaram, e agora passou julho de 2020, gente. E pessoas ainda continuam questionando, pessoas ainda continuam criticando, e eu quero dizer para você, em nome de Jesus, seja maduro, deixe de meninice. Muitos falaram que eu critiquei o pastor Sandro. Em momento nenhum eu lancei alguma crítica a esse homem. Creio que ele é um servo de Deus. Não tenho nada pessoal contra ele. Mas a palavra de Deus manda nós julgarmos as profecias. E a palavra de Deus diz que nós devemos deixar o tempo de menino. Como tem crente menino, como tem crente bobo, que fica querendo torcer, emendar profecias, bisbilhotando, procurando alguma coisa parecida com o que foi falado, se o próprio pastor Sandro declarou que se ele não tivesse profetizado todas aquelas coisas e não se cumprisse, ele teria dormido de barriga cheia. Ele mesmo falou essas expressões. Pessoas saíram como advogados defendendo e até me vilanizando, me demonizando, não é? Falando que eu era invejoso, dizendo que eu não tinha amor pelo evangelho. Não tem nada disso, irmãos. Pelo fato de eu ter feito o vídeo pontuando algumas áreas que foram de falta de sabedoria do pastor, é que eu tenho amor ao evangelho, como você também. Agora, esse vídeo eu estou fazendo para você saber. Não cumpriu no mês de julho de 2019, nem se cumpriu no mês de julho de 2020. E ainda vai ter gente que vai esperar até 2030 para se cumprir, se Jesus não voltar antes. Porque tem gente que não apenas é infantil, é menino espiritual, mas é orgulhoso, não reconhece seu erro, não volta atrás. Você sabe que o Senhor Jesus falou para os Efésios lá em Apocalipse? Lembra onde caíste. Seja quebrantado, reconheça seu erro. Eu fiquei calado. Fiquei calado esses 4 últimos dias, não fiz vídeo nenhum, fiquei só observando. Ao contrário do que foi profetizado, de coisas negativas que iam acontecer com o Bolsonaro, ele fez novo teste para o Covid e testou negativo, não é? Então, se era de acontecer alguma coisa ruim, ao contrário, aconteceu coisas boas, benignas na vida dele, não é? Não aconteceu nada de tanque na rua, de tanque de guerra, de ação militar, nem general Heleno apareceu, nem se manifestou em nada, ao contrário, está mais apagado do que antes, não é? Não houve nenhum tipo de, nem ameaça, quanto mais atentado, e você precisa ser um crente bereano. A Bíblia cita esses crentes de Bereia, que o apóstolo Paulo pregou e eles foram conferir na palavra. Ou como eles eram tementes, ou como eles eram zelosos da palavra. O apóstolo Paulo. Então, o pastor Sandro, ele foi infeliz na profecia.
faltou com sabedoria, porque até os profetas da Bíblia, eles tinham muito cuidado ao pontuarem datas de acontecimento. Um ou outro, salvo aqui, eu lembro de Elias, que disse que ia ficar sem chover durante 3 anos e meio, e se cumpriu, não é? Então, algumas profecias que Deus determina para Daniel, 70 anos, não é? Então, e outras profecias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Essas profecias que tem essas partes aí que são cronológicas, mas elas são raras. Então, meus irmãos, vamos aprender a temer ao Senhor, e que eu e você possamos nessa hora dizer assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu errei. Eu xinguei o pastor Ricardo, eu critiquei o pastor Ricardo, eu julguei mal ele, não é? Eu usei palavras que realmente não procediam. E que em nome de Jesus eu e você possamos ser edificados na palavra. Shalom.